Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira do Oliveira Imóveis e o assunto de hoje é os voos do Brasil aqui para Portugal, aqui para a Europa de uma forma geral. Então, se você já tem passagem comprada e está vivendo um dilema para poder vir aqui para Portugal, esse vídeo vai tentar dar um pouquinho de informação a respeito dessa questão. Para isso, eu só te peço sua colaboração clicando no sininho para ativar as notificações e no botãozão vermelho para se inscrever aqui no canal, beleza? Então bora para a vinheta. Então, pessoal, como eu disse na introdução, o vídeo falando justamente sobre a questão dos voos. Eu fiz um vídeo sobre ele há um tempo atrás, falando que estava tudo completamente parado. Depois, se eu não me engano, eu fiz uma atualização falando sobre a retomada de Portugal e como ia se comportar a questão dos voos. Mas a verdade é que ainda há muita reclamação por parte de muita gente a respeito disso. Porque as três companhias principais que operam no Brasil aqui para Portugal, TAP, Azul e Latam, estão cada uma com um comportamento em relação à retomada dos voos e sobre a política de cancelamento e reservas. A gente também tem uma outra companhia que é a Europa, também traz muita gente para cá e também está um pouco sem dar muita informação a respeito. Então a gente vai falar um pouquinho dessas quatro companhias de uma forma geral. No que tange a TAP, eu vou até arredar um pouquinho aqui o vídeo para poder colocar aqui na tela, aqui do lado, né, as notícias sobre a TAP. Ela está com políticas de, até então, se vendendo as passagens e ia chegando próximo, ela remarcava, ela cancelava o voo. Isso, na verdade, todas as companhias aéreas quase que do mundo inteiro fizeram isso. Elas fizeram isso por causa de um motivo muito simples. Elas não tinham a dimensão do quão grave seria a pandemia. Então elas continuaram vendendo passagens do mesmo jeito e à medida que cada governo foi fechando o país, elas se viram com uma bola de neve na mão, uma bomba relógio. E por isso começou a tratar as passagens com os cancelamentos, voucher, para poder reverter a passagem em outro voo futuramente e tudo mais. Não foi diferente para Portugal, e isso também aconteceu com todas elas, TAP, Azul, Latam, Europa, a Air France, que também tem muita gente que vem através do Charles de Gaulle, vem para cá também, e infelizmente é um cenário que é difícil de opinar a respeito, porque depois você passagem comprada, você se depara com uma situação dessa, você fica, e aí, o que eu faço? Né? E não tem muito para que recorrer. Porque se você cancela a passagem para comprar em outra operadora, você está falando aí de 10, 15, 20 mil reais de dinheiro que vai demorar para ser ressarcido, demorado para ser, né, restabelecido ao seu bolso. Então, é uma situação complicada. Porém, agora a gente está numa nova fase do processo, né? Os voos para Portugal estão voltando à normalidade. Portugal, em momento nenhum, sinalizou que ele vai fechar as portas para o Brasil. Ele não sinalizou isso. Continua-se a fronteira completamente aberta para os brasileiros à medida que ela se abrir, né? Não aberta no sentido dela já está, não. Portugal não colocou políticas contra brasileiros para entrar no país, aqui em Portugal. Então, a partir do momento que as entradas estiverem 100% liberadas, os brasileiros vão ter esse direito, porque eles não foram excluídos desse acesso, tá? Portugal adotou uma medida que para todos os países lusófonos, ou seja, os países da língua portuguesa, ele não traria nenhuma condição a mais. Ou seja, todos os países que falam português vão sim ter livre entrada no país. E não só os lusófonos, mas países com grande identidade com Portugal. Por exemplo,
por exemplo, né? Exemplo da Venezuela, que moram muitos portugueses lá, dos Estados Unidos, que também tem uma comunidade portuguesa muito grande. Então, fora países aqui da Europa mesmo, mas que por estar no espaço Schengen é praticamente considerado um voo doméstico, né? Então, não se aplica muito. Mas agora, com a última onda de processos de abertura do país, faltando pouquíssimas coisas a voltarem à normalidade, Portugal já sinalizou que os voos também vão voltar. Há uma necessidade forte aqui na União Europeia do livre acesso entre os países se normalizar. E automaticamente, liberando esses acessos, acaba que por forçar também a liberação dos voos internacionais vindo de países não membros da União Europeia. E tudo se acredita que a partir de 1º de julho vai estar a funcionar melhor. Algumas coisas para dia 15 de julho, dia 18 de julho, mas muitas coisas já funcionando a partir do dia 1º. E o Brasil, ele está, por ser um país de língua lusófona, dentro dessas regras para a partir do 1º de julho. Então, a partir de julho, os voos para o Brasil se normalizam bastante, não em sua totalidade ainda. Mas hoje, que, por exemplo, pela TAP, a gente só tem voos do Rio de Janeiro e também, deixa eu até dar uma conferida aqui, exatamente, voos do Rio de Janeiro e São Paulo passam a ser, a partir do 1º de julho, entrar na regra Fortaleza e Recife, e a partir de 1º de agosto, BH. Ainda fica de fora voos vindos lá do sul do Brasil, mas pelo menos Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo já podemos dizer que vão estar 100% normalizados a partir de 1º de julho. Isso é com a TAP, a principal companhia e a que está mais transparente no assunto. E eu falo transparente por quê? Porque para fazer o vídeo eu olhei bastante sobre a Azul, sobre a Latam, sobre a Europa, e todas elas só dão informações sobre a política de ressarcimento, tá? Só sobre a política de reembolso, de cancelamentos de voo. Ela não fala sobre como que está a malha de operação dela. Somente a Europa e a Azul que falam que a partir do dia 1º de agosto, 1º de julho, perdão, também tendem a ter a sua rota normalizada, mas ela não coloca a partir de quais aeroportos, por exemplo, né? A Europa, ela praticamente só opera de Guarulhos, mas ela aceita conexões do Brasil inteiro, e aí fica a dúvida, as conexões vão estar ou não funcionando já dentro desse novo método da Europa. A Azul, igualmente, ela trabalha principalmente por Viracopos, né? O hub dela no Brasil é Viracopos. E fica também a pergunta, como que está o resto dos voos para quem mora, por exemplo, em Porto Alegre, lá no sul do Brasil? Então, vai ter voo direto do Porto Alegre para Campinas e de Campinas aqui para Lisboa, para o Porto, ou não? Como é um voo que tem conexão, esse voo ainda não vai estar operacional, não se sabe. As duas companhias não se posicionaram a fundo a respeito disso. E a Latam menos ainda, né? A antiga TAM, que virou Latam, né? Com a compra da LAN, lá, a empresa chilena, né? Não houve nenhum posicionamento mais real sobre como está funcionando isso. Ela só dá posicionamento para quem já é cliente, quem tem passagem comprada. Ela não tem no acesso dela informações mais claras sobre isso. E é complicado dizer, porque eu tenho clientes que estão com imóveis aqui arrendados comigo e estão tentando chegar já há algum tempo e que não conseguem chegar por causa dessa política de remarcação, de cancelamento dos voos e tudo mais. Então, assim, a única companhia que está mais transparente nesse assunto é, de fato, a TAP. E é por isso que, em muitos casos, eu estou até aconselhando os clientes a dar prioridade para ela, porque ela está bem transparente nesse assunto e, a partir de 1º de julho, agora opera até por mais aeroportos, ou seja, desafoga quem quer vir para cá na urgência,
Porque você pensa, a Azul só voa de Viracopos, a Europa só voa de Guarulhos. E aí, ou seja, se você é de qualquer outro lugar do Brasil, você automaticamente vai estar concorrendo com todo mundo que é dali. Agora, se você vai vir de TAP, você pode colocar, por exemplo, a ideia do seu voo partindo de Recife, ou então partindo de Fortaleza, porque aí você já ganha uma opção de um hub a mais, de um lugar a mais, para concorrer com menos pessoas, né? Então a chance do seu voo acontecer e não ser cancelado de última hora aumenta. A probabilidade do seu voo acontecer fica alta, fica boa. Então, assim, é uma situação num momento delicada. Tem voos vindo do Brasil para Portugal e de Portugal indo para o Brasil, mas a quantidade ainda está pequena. E essa quantidade pequena é que está trazendo os problemas para todo mundo. Mas atenção especial, porque está acontecendo para quem tem cidadania portuguesa, não europeia, para quem tem cartão de residência aqui em Portugal e para quem tem visto, tá? E mesmo assim, eu oriento todo mundo a ligar no CEF, os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Por quê? Aqui em Portugal, as coisas às vezes nos preocupam, tem hora. Porque você recebe uma informação de um guichê, se você vai em outro guichê, você tem a chance de receber uma informação conflitante. Então, eu recebi semana passada um cliente que veio com visto. Ele não tem cidadania, só o visto para morar aqui e entrou. Mas eu fico com aquele receio de, pô, será que todo mundo que vier com visto vai entrar? Porque o policial do CEF lá na hora da imigração, ele pode pensar, pô, mas ele não é residente ainda e não é cidadão europeu, não é cidadão português. Então ele está vindo na condição, entre aspas, de turista, então ele não pode entrar. E aí barra a pessoa. Isso não aconteceu. A pessoa veio com visto e entrou. Mas eu sempre fico com aquela coisa assim, pô, a gente vê tanta coisa acontecer nesse sentido de a gente receber uma informação, um feedback de um jeito e com outra atendente o feedback ser de outro jeito. Então é complicado. Então eu sempre aconselho, procurem ligar no CEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, para receber maiores detalhes sobre isso. O site do CEF é cef.pt, simples assim, SEF.pt, não tem erro. Lá você consegue ter acessos para entender melhor e ver com os agentes de imigração como que está o processo de entrada no país. Mas enfim, pessoal, é uma atualização, acredito eu, que os voos tendem a se normalizar a partir, principalmente agora da segunda quinzena, a partir de 15 de junho. Muitos voos já começam a operar normalmente a partir do dia 15. A partir do dia 1º de julho, mais ainda, aí que volta tudo a fluir mesmo, de uma forma muito boa. Então, quem está planejando vir, quem está fazendo todo o processo, acredito eu que a partir do 1º de julho, os voos vão acontecer em maior escala, e aí dá para dar um posicionamento até melhor, e espero estar com todo mundo, clientes e não clientes, chegando aqui em Portugal sem maiores sacrifícios, sem maiores dor de cabeça. Era uma atualização, espero ter ajudado um pouquinho mais. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.